Boa noite a todas e todas. Sou a professora Fernanda Paula e estou aqui para retomarmos e discutirmos o último encontro, que foi dia 23 de agosto, na sexta-feira, cujo tema que abordamos foi Identidade do Educador Social. Para aquela aula, eu recomendei a leitura de várias cartas pedagógicas, especialmente as de número 16, 21, 22, 23, 24, 31, 34, 35, 36, 38 e 45. Espero que vocês tenham lido algumas dessas cartas. Antes de começarmos a nossa conversa, eu gostaria que vocês escolhessem algumas dessas cartas para que a gente pudesse discutir durante as aulas. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre cada uma delas e em seguida a gente pode pensar, né, uma proposta para que vocês leiam cartas, para não ficar tão cansativo. Cada pessoa que fique responsável por uma carta faz uma síntese de um parágrafo e apresenta durante os nossos encontros. Aí conseguiríamos, né, em 3 minutinhos, mais ou menos, cada pessoa apresenta a síntese da leitura que fez. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre as cartas recomendadas para sexta-feira passada, né, que foi dia 23 de agosto, e em seguida, então, a gente continua nosso diálogo. Eu vou começar pela carta 16. Essa carta vai discutir a importância dos educadores sociais, vai trazer o dia que se celebra o aniversário, o aniversário de Paulo Freire, que também é o dia do educador e da educadora social. Destaca como a influência de Paulo Freire é fundamental na educação popular, vai mencionar os esforços da Associação de Educadores Populares de Porto Alegre para reconhecer e valorizar esses profissionais. E vocês, como se sentem nessa relação com a valorização dos educadores sociais no atual contexto? Uma questão para refletir. A Carta 21, nós temos a apresentação do curso superior tecnólogo em educação social na perspectiva da educação popular. A carta detalha como essa formação busca promover a educação para os direitos humanos como instrumento de emancipação social. Alguém do curso já teve alguma experiência com esse tipo de curso? Como é que foi? A carta 22. Essa carta relata a trajetória da EPA na busca pela valorização da educação popular e dos educadores sociais. Ela descreve os esforços para estabelecer um curso de graduação em educação social na perspectiva da educação popular. O que vocês acham que ainda falta, né, para que as universidades e institutos federais possam consolidar esse curso para todas as pessoas de forma gratuita? A Carta 23 vai falar sobre a formação dos educadores sociais, como ela é vista, né, nesse processo de luta pela formação, reconhecimento e valorização, mediada pela educação popular através das experiências da EPA. E vocês, como percebem a trajetória de vocês nesse processo de formação para educadores e educadoras sociais? A Carta 24 aborda a pedagogia social da alternância, uma metodologia que integra períodos de aprendizagem na universidade, no trabalho, nos movimentos sociais, aplicada a carta, né, sugere que seja aplicada na formação de educadores sociais. Alguém já trabalhou ou estudou esse modelo de curso, né, essa perspectiva da pedagogia da alternância? Gostaria de conhecer. Carta 31. Essa carta nos convida a refletir sobre os caminhos dos educadores sociais no Brasil. Esse é um livro da Jaciara Paiva, em que eu recomendo a leitura. E nessa carta pedagógica eu vou falar da importância de conhecer as diversas trajetórias e contextos em que esses profissionais atuam. E vocês têm percebido essa diversidade nas práticas do educador e da educadora social? A Carta 34 discute a importância dos educadores sociais conhecerem as legislações, as políticas sociais, as legislações sobre direito, argumentando que esse conhecimento é de suma importância para a prática educativa e social dos educadores. E vocês já tiveram que fazer leituras de estatutos, de legislações, de documentos para o exercício das atividades profissionais? Quais documentos vocês conhecem e leram acerca dos educadores sociais? A Carta 35
explora a normatização e profissionalização do educador social no Brasil, com destaque para os debates sobre regulamentação da profissão e a necessidade de uma formação consistente e específica. E vocês, como veem a busca da regulamentação da profissão do educador social? A Carta 36 debate as pautas da formação acadêmico-profissional de educadores sociais e populares, enfatizando a necessidade de integrar teoria e prática. Como vocês têm conseguido fazer essa integração de teoria e prática no dia a dia de vocês? Carta 38 foca na contribuição de Paulo Freire para os educadores de rua, destacando como suas ideias são relevantes para as práticas educativas destes educadores. É o único material que o Paulo Freire escreve para educadores de rua. Quem aqui já teve a oportunidade de ler este livro? E quem já trabalha sob a perspectiva de Paulo Freire em contextos não escolares? A Carta 45 aborda a regulamentação da profissão de educador social, discutindo o reconhecimento e a valorização desses profissionais através de políticas públicas e iniciativas, ainda bem pontuais, de alguns espaços que promovem aí formação para educadores e educadoras sociais. Mas vocês, o que acham que ainda falta para a regulamentação da profissão do educador social para que ela se torne uma realidade? Essa síntese que eu apresentei aqui é uma breve introdução para que vocês possam ler as cartas, e mostra o quanto é importante valorizar esses profissionais, as educadoras e educadores sociais, e também pautar a questão da formação dos educadores dentro de um paradigma emancipatório. Agora, vamos escolher alguma dessas cartas para ler com mais atenção e discutir. Eu estou aqui para contribuir com essas reflexões e também recomendações de cartas, Em um contexto onde a educação social, o campo da educação social se torna cada vez mais relevante e existente também já, uma questão me impõe, que é como a falta de formação específica e a definição da identidade profissional dos educadores sociais afetam a qualidade das suas práticas e o reconhecimento de sua importância. Vou repetir a questão, tá? Como a falta de formação específica e a indefinição da identidade profissional de educadores sociais afetam a qualidade de suas práticas e o reconhecimento de sua importância. Esta aula de hoje vai buscar explorar a necessidade da regulamentação da profissão do educador e educadora social, considerando uma ausência de formação estruturada, específica e de uma ausência também da discussão da identidade profissional do educador e da educadora social, o que nós entendemos que isso impacta de forma negativa tanto na vida profissional dos educadores sociais e educadoras sociais, quanto nos espaços em que eles atuam e elas. Vamos explorar algumas dessas cartas, como eu disse anteriormente, e selecionamos as cartas 35, 36, 45 e a 24, tá? Para a gente falar um pouco sobre elas. E pensar sobre questão de profissionalização, formação e normatização. Que a Carta 35 inicia sobre a normatização e a profissionalização do educador social. Essa carta discute o contexto atual do campo da educação social no Brasil, focando na necessidade urgente de normatização e profissionalização dos educadores sociais. Ela vai enfatizar a importância de regulamentar a profissão para garantir a qualidade e a valorização das práticas educativas. A regulamentação é vista como fundamental para assegurar direitos e deveres claros, além de destacar a necessidade de uma formação que seja consistente, específica e adequada para preparar os educadores sociais para os desafios que é complexo desse campo de atuação. A carta também menciona exemplos de como outros países lidam com a profissionalização dos educadores sociais e conclui com uma chamada para ação, incentivando todos nós a participarmos de forma ativa, no processo de reconhecimento e valorização desta profissão. Então, vale muito a pena fazer a leitura dessa carta pedagógica. Eu espero que vocês gostem dela. A carta pedagógica de número 36
É muito interessante. Ela tem como foco a integração entre teoria e prática na formação de educadores sociais. A carta vai destacar, né, os aspectos fundamentais para uma educação significativa e transformadora, ressaltando a importância de uma formação acadêmico-profissional inicial e continuada, alinhada aos saberes da experiência, dos conselhos de direito, dos movimentos sociais, do trabalho e da universidade. Vai apresentar a educação popular como base teórico-prática essencial para a atuação de educadores sociais, conectando, né, as políticas sociais, as comunidades, os movimentos sociais. A carta também aborda o desenvolvimento de competências específicas, como habilidades comunicativas e capacidade de mobilização comunitária, de intervenção, vai destacar a necessidade de definir pautas curriculares que reflitam as realidades dos educadores sociais, incorporando temas como direitos humanos, justiça social, cidadania, políticas sociais. Um outro ponto importante é a diferenciação entre o educador popular e o educador social nesta carta. A ênfase também na prática de autoavaliação e reflexão crítica como parte do desenvolvimento nosso enquanto trabalhadores e trabalhadoras, tá? A Carta 45 vai tratar da regulamentação da profissão do educador social. Esta carta vai abordar a regulamentação da profissão, discutindo a necessidade de regulamentar a profissão do educador social para estabelecer um padrão, né, de salário, de formação, né, que vise aí garantir a qualidade dos serviços prestados. Ela enfatiza que a regulamentação é um processo coletivo que envolve diálogo, parcerias, colaboração entre profissionais de diferentes áreas, legisladores, várias reuniões para se discutir, né? Além disso, a regulamentação é vista como importante para garantir os direitos e os deveres dos educadores sociais, valorizando essa profissão. A carta vai destacar a importância da educação continuada, o impacto direto da regulamentação na prática profissional. E um outro ponto central é a mobilização da categoria para impulsionar o processo de regulamentação, algo que depende do nosso engajamento e da nossa participação ativa. Eu até convido vocês a participarem do Fórum Nacional de Educadores Sociais e também a formarem fóruns municipais, territoriais, de educadores sociais. A carta também comenta sobre as alterações recentes no projeto de lei que propõe a regulamentação da profissão, refletindo a dinâmica e os desafios deste processo. Se vocês querem saber mais, por favor, leiam essa carta lá no nosso livro base. A Carta 24 vai tratar da pedagogia social da alternância, né, que é uma metodologia que busca integrar períodos de aprendizagem dos teóricos e práticos na formação de educadores sociais. Essa pedagogia está alinhada com os princípios da educação popular freiriana e busca promover a emancipação social e empoderamento comunitário. Esse curso não existe, esse curso é um sonho da Associação de Educadores Populares de Porto Alegre. Existe a pedagogia da alternância no contexto da educação do campo, né? A carta redefine a pedagogia da alternância, que é originalmente utilizada na educação do e no campo, para também nessa perspectiva da educação popular, né, buscando transformar a realidade social, mas aqui a gente vai destacar a importância da interdisciplinaridade, da contextualização, da participação, da politicidade como princípios fundamentais desta pedagogia, pedagogia da alternância. A carta vai propor a implementação prática e teórica da pedagogia da alternância nos programas de formação de educadores sociais, incluindo seminários integradores que combinam conhecimentos de várias disciplinas e promovam reflexão crítica e práticas interdisciplinares. Esse enfoque busca a formação técnico-profissional, mas também uma formação político-pedagógica, crítica e reflexiva, né? E buscando aí um impacto direto nas comunidades em que os educadores e educadoras sociais atuam. Vocês vão gostar dessa carta. E também eu quero dizer que a proposta dessa formação se fundamenta nos tempos e estruturas cuja estrutura temporal tripartida, né? O curso propõe uma estrutura tripartida para a formação de educadores sociais que consiste em tempo universidade ou instituto federal,
tempo do trabalho e tempo comunidade. Essa organização tem como objetivo, então, proporcionar uma experiência educativa combinando teoria e prática de forma equilibrada e integrada no contexto, né, de profissional, comunitário e da universidade dos estudantes. O tempo, universidade e o tempo, ou o Instituto Federal, né, esse período é dedicado aos aprendizados teóricos, né, a aquisição de conhecimento acadêmico, fornecendo aos estudantes uma base sólida de conteúdos técnicos e teóricos. No que se refere ao tempo-trabalho, nesta fase os estudantes aplicam os seus conhecimentos teóricos em ambientes práticos, né, participando de estágios, de projetos que se inserem diretamente nos desafios e realidades do campo da educação social. E o tempo comunidade tem como foco a participação na e com a comunidade, onde os estudantes têm a oportunidade de conhecer movimentos populares, conselhos de direitos, fóruns, né? E desenvolver também projetos que possam contribuir nesses espaços, aplicando os seus aprendizados em situações reais e contribuindo, então, para o desenvolvimento comunitário e participativo. A gente até coloca aqui que a ênfase é que o estudante realize o tempo comunidade na sua própria comunidade. Por fim, a identidade do educador social abrange vários aspectos importantes, como vocês podem ter observado, né? Destacando que é complexo, né? E é importante a gente observar essa complexidade de concepções, complexidade de espaços, né? E quando a gente traz que a identidade do educador social abrange vários aspectos importantes, destacando-se por essa complexidade e a importância crítica que possui no contexto social e educacional, a gente quer dizer que isso é uma pauta que deve ser levada em consideração e que a universidade deve se ocupar. Alguns pontos principais sobre a identidade do educador social que nós discutimos de forma breve na aula e que eu quero reiterar aqui, porque vejo que é importante, que é a questão profissional versus militante. Um educador social pode ser um militante? Claro que pode, né? A gente até espera que ele seja. Mas existe uma distinção importante que eu tenho que fazer aqui entre o educador social e o educador popular. Enquanto o educador social é visto como um profissional, né, com uma identidade ligada a estes contextos de vulnerabilidade e de necessária formação específica, o educador popular ele é identificado como um militante da educação popular que não necessariamente exige uma formação, né, um tipo de formação ou que esteja associada a um tipo de emprego. A regulamentação da profissão é um outro tema que eu preciso reforçar aqui. Tá? A regulamentação aqui no Brasil é um tema muito intenso. Destaco a necessidade de reconhecimento formal e especificação do requisito de formação. A discussão gira em torno da adequação entre formação de nível médio versus nível superior e a especificidade do curso necessário para a prática profissional adequada, assim como uma certa confusão entre os conceitos de educador popular e educador social. Um outro ponto é a necessidade expressa aqui de formação acadêmica e profissional específica para educadores sociais, com algumas correntes defendendo a indispensabilidade desse tipo de formação, né? Então, seria indispensável uma formação de nível superior para alguns grupos e nós defendemos, né, uma formação de nível superior que seja intersetorial, multidisciplinar, abordando a realidade complexa, né, desse contexto de trabalho, as demandas do campo de atuação destes educadores sociais. A identidade em disputa, então, né, esse é um tema que a gente precisa trazer para cá. Não há consenso entre educadores sociais, comunidade acadêmica e instituições sobre a identidade precisa e os requisitos da profissão do educador social. Isso reflete a tensão entre diferentes visões sobre o que constitui a formação adequada e profissional da prática profissional também do educador e da educadora social.
O educador social opera em um espaço que é distinto da educação escolar, né? Então, ele não trabalha ele não é professor, né? Então, envolve a educação não escolar institucionalizada, que foca em populações em situação de risco e vulnerabilidade social. Essa atuação exige, né, uma compreensão profunda das dinâmicas sociais, habilidades pedagógicas específicas, saberes necessários a esta prática pedagógica que não é escolarizada. O campo da educação social é complexo, é marcado por desafios, incluindo a definição de sua identidade profissional, a estruturação de cursos de formação adequada e o reconhecimento público da profissão do educador e da educadora social. Gente, essas cartas que a gente sugere para o nosso curso nos oferece uma visão bastante completa, né? Não é bem completa, mas é abrangente, dos desafios e das oportunidades que enfrentam os educadores sociais no seu cotidiano de trabalho. Elas reforçam a importância da regulamentação da nossa profissão, né? A necessidade de uma formação sólida, inicial e continuada, a integração entre teoria e prática para promover uma educação popular transformadora. E sendo assim, eu espero que essa discussão inspire a todas e todos vocês a se reunirem, se engajarem ainda mais nesse processo de valorização e reconhecimento da profissão do educador e da educadora social. Eu ainda gostaria de recomendar, né, um artigo para vocês que trata educador social e educador popular, pautas da formação acadêmica profissional. Vou deixar o link para que vocês possam acessar o texto. Ao retornar à questão inicial que a gente fez aqui, me parece que ficou evidente que a falta de formação adequada e a indefinição da identidade do educador social são obstáculos significativos para a valorização, reconhecimento, né, e efetividade dessa profissão. A regulamentação surge como uma resposta necessária para garantir que esses profissionais tenham o reconhecimento e a preparação de que precisam para atuar de maneira qualificada e transformadora. No entanto, essa é uma construção em andamento, né? E as respostas para esses desafios ainda demandam muitos esforços individuais, esforços coletivos para alcançar um consenso que equilibre a formação necessária com a preservação dos valores da educação popular emancipatória e a formação técnico-profissional que também é necessária. Eu acredito que isso é possível, é necessário e é urgente. Um forte abraço da professora Fernanda Paulo e das companheiras e companheiros da EPA.